Bom dia, amigos. Aí hoje a gente está fazendo a preparação do biofertilizante aqui. Hoje a Cília e o Rio da Mila vão estar dando uma aula. O Silvio também está acompanhando aqui, o Walter. A gente vai ficar com máscara, né? Só o Rio, que é o palestrante, o ambiente aqui é aberto, que vai estar sem máscara para poder ficar melhor a aula. Deixar ele falar um pouquinho do que seria aqui. Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nós iremos aí fazer o preparo do biofertilizante, né? Utilizando como base tudo o que nós temos na natureza aí, urina de vaca, esterco, vamos usar os micro-organismos eficazes e daí vamos fazer a formulação completa para que você entenda e tenha um excelente adubo para a tua horta. E aí, a Mila, Cília, falar uma coisa? Olá pessoal, bom dia, mais uma vez obrigada aí ao Plantar em Casa, na pessoa do Carlos, e vamos aqui aprender um pouquinho. Aqui está dando o Silvio, né? Silvio vai colocar mais, né? De agricultura orgânica, né? É bom ver a aula, pessoal. E aí, Walter, entendendo também? Eu também aqui vou ver também para mim pôr na minha horta lá, né? Para se aperfeiçoar mais melhor. É isso aí, e pra mim mais fácil vai ser convidar a Cília e a Mila para ir lá no Bíblia ensinar pra vocês lá, tá bom? Vamos pra aula agora, a gente com máscara e ele vai ficar sem, tá bom? Vamos lá. Olá, bom dia a todos, meu nome é Rildo, eu sou biólogo e hoje nós vamos fazer um biofertilizante, na verdade para cultura orgânica, cultura de orquídea, flores, frutos. Na verdade o biofertilizante ele não é um produto exclusivo para hortifruti. Ele é um produto que atende todos os vegetais, tá? E assim, nós vamos ter nessa preparação alguns ingredientes. Água, né? Nós vamos usar 100 litros de água, então essa receita nós vamos produzir 100 litros de biofertilizante. A partir de 100 litros você tanto faz 10 como faz 1000, tá? Anota aí, depois a gente vai deixar anotado no canal todos os ingredientes. Água é o maior volume, tá ok? Nós vamos trabalhar com 100 litros. Nós vamos trabalhar com 2 kg de esterco de gado. Esse esterco está bem seco, tá? Já está curtido. Nós vamos trabalhar com calcário dolomítico na formulação. Nós vamos trabalhar com a farinha silicosa, também conhecido como terra de atomácia ou silício. Nós vamos usar o melaço, que é um açúcar, né? Para ativar esse produto. Nós vamos utilizar os micro-organismos eficazes, aqui o ativado do EM1, para fazer toda a parte de composição biológica. Então esse produto aqui, na verdade, nós temos os elementos minerais, os elementos orgânicos e daí os elementos biológicos, os micro-organismos. E aí fechamos a cadeia com todos eles, para daí nós começarmos a formulação, ok? Primeiro passo é você colocar 50% de água. Dos 100 litros, você coloca 50 litros de água. Tá? E daí você vai compondo o teu biofertilizante. Segundo, entre os micro-organismos eficazes, que vai fazer a ligação da cadeia orgânica com a cadeia química. Então, para cada 100 litros, 2 litros de micro-organismo. Depois nós colocamos o melaço. O melaço não é litro, é quilo. Então nós usamos 2 quilos de melaço para 100 litros de água. Ele é mais denso, então ele exige que a gente dê uma agitada no processo. Você vai ver que a água já tomou a cor do melaço. E por ser orgânico, a gente hoje está um pouquinho frio. Depois entra a parte orgânica, que são o esterco ligado. Não se preocupe que esse esterco vai ser totalmente digerido pelos micro-organismos, então ele não vai entupir o bico, ele vai ficar praticamente digerido. E no esterco nós estamos levando todos os micronutrientes, zinco, boro, manganês, calcário dolomítico, 100 gramas.
A farinha silicosa, a presença do silício, muito importante, para aumentar a resistência da planta, para controlar nematóides de solo, para preservar a quantidade de água no solo, no caso de estresse hídrico, quando falta água em alguns locais. Então o silício tem esse papel de reter água no solo e não fazer a planta sofrer com carência hídrica, ok? 100 gramas e praticamente fechou a nossa receita. Então nós colocamos aqui 50% do volume de água, então 50 litros de água, 2 quilos de esterco, 2 quilos de melaço, 2 litros de EM1 ativado. O EM, ele só pode entrar na formulação depois de ativado, não concentrado. E daí os micro-organismos, os minerais, 100 gramas de cada mineral, ok? E outro ingrediente que está faltando no nosso processo é a ureia. E a ureia nada mais é do que urina de vaca. Também entrou 2 litros, ok? Então agora nós temos a nossa fórmula completa. Nós temos nitrogênio, nós temos os minerais, nós temos água, nós temos micro-organismo e o nosso processo praticamente está fechado. Nós agitamos todos esses organismos. Quantas vezes eu tenho que virar o bambu até dissolver? Você viu que ele já compôs. Vocês estão vendo que ele forma uma espuma. Ninguém jogou sabão aqui. Esse é um processo natural da reação química do processo biológico da urina. Quando ela entra em reação aí com o esterco e com o micro-organismo, ela já começa a trabalhar de imediato. Essa é a vantagem da produção orgânica. O nosso produto já começou a trabalhar. E agora, para fechar a fórmula, nós vamos completar com 40 litros de água. Meu amigo vai me dar uma força aqui. Muito obrigado. Processo finalizado para o biofertilizante. Nós temos aqui 100 litros de biofertilizante. Ele vai ficar aqui 5 dias em processo de fermentação para que o micro-organismo trabalhe nos minerais, para que trabalhe na parte orgânica, para que sequestre o nitrogênio da urina e a partir daí o seu biofertilizante estará pronto. Orquídea, alface, frutífera, para todo o solo, grama, aonde você precisar. Ok? Muito obrigado. Pode abrir para perguntas aí? Sim, lógico. Quanto tempo, aqui agora, você vai ter que fechar e quanto tempo pode ficar armazenado? Não, aqui não há necessidade de fechar, ele pode ficar aberto, ele não tem nenhum trabalho anaeróbico. Então, esse tanque só vai ficar repousando por 5 dias. Esses 5 dias é para que as bactérias trabalhem aqui e possam absorver e ligar as pontes de minerais que estão presentes aqui. Com relação ao tempo de validade do produto, é um adubo, ele pode ficar aqui 6 meses tranquilamente, quanto mais ele ficar, mais, vamos dizer assim, curado ele vai ficar, porque os organismos vão estar trabalhando aceleradamente, não vai ter problema de perder esse produto. A única coisa que vai acontecer, se tiver sol, vai haver evaporação da água, então ele vai ficar mais concentrado. No caso, você ia deixar em local fresco, por exemplo? Local fresco, longe de sol. Perguntas aí da plateia? E para utilização, é preciso diluir ou ele vai assim já, direto? Boa pergunta. Geralmente nós indicamos 300 litros dele para 1 hectare de área. Tá? Então ele pode ser aplicado puro? Pode ser aplicado puro. Mas se você quiser diluir em água, você dilui uma parte dele para uma parte de água. Né? 1 para 1. Praticamente para você fazer a aplicação. Se você tem uma área com alto déficit de nutrição ou se tem problema com nematóide, você aumenta para 400 litros por hectare ano, tá? Principalmente para fusário, para alguns fungos tóxicos de solo, então você aumenta essa cadeia. Porque como você tem um micro-organismo que está dentro da formação
para essa fermentação, esse micro-organismo daqui vai combater esse micro-organismo de solo que está lá. A aplicação pode ser solo, pode ser foliar? Pode ser solo e pode ser foliar. Agora, é importante entender que as aplicações foliares, eles tendem a ter um horário específico de aplicar, porque se estiver muito quente o sol, apesar de ser orgânico, tem aqui nitrogênio, né, da urina da vaca. Pode queimar a folha. Então, quais o horário? Horário de manhã, a aplicação dos foliares, ou o horário da tarde. E quando nós falamos de foliar, então a gente faz uma diluição maior de 1 para 10. Então, 1 litro do biofertilizante para 10 litros de água. Tá? Para não estressar a folha da planta, principalmente para folhas sensíveis, jovens, mudas de canteiro, onde as primeiras folhas ainda estão totalmente novas, né? Perguntas aí? Eu queria saber também assim, eu plantar hoje a muda, eu posso jogar no mesmo dia ou no outro dia? Você pode plantar hoje e irrigar hoje, como você pode preparar o teu canteiro com esse adubo e plantar no dia seguinte. Então você abre um suco de solo, onde vai plantar as plântulas. Um dia antes você vem com o regador e aplica naquele suco, e no outro dia você vem colocando as mudas e fechando o suco de solo. Pode colocar num dia e plantar no outro. Isso. Ah, entendi. E vazio, joga. Tranquilo. Existe cada cultura vai mudar, ou existe, por exemplo, uma carência de aplicação? Uma vez por mês, 2, depende muito? Depende muito, porque assim os HF são mais rápidos. Um pé de alface, em 30 dias ele tem que sair do solo. Então muitas vezes você vai usar a cada 15 dias. Depende da sua nutrição, e aí é importante você entender seu solo, porque você tem que ter uma análise de solo, você precisa saber o seu macro e seu micro. E hoje nós temos mais um aliado, né, que são as análises biológicas do solo. Então nós precisamos entender os 3 fatores de solo, para que nós possamos entender como que está o nosso solo, porque às vezes eu acho que meu solo está muito bom e eu aposto tudo no produto e depois quero cobrar do produto os resultados, mas eu não sei como que está o solo. Então primeiro eu tenho que ter um raio-x do meu solo, do meu local, depois eu vou interagir com o meu solo. Se ele está precisando de nitrogênio, é nitrogênio que eu vou dar. Se ele está precisando de micro-organismo, é micro-organismo que eu vou dar. Então essa interação de entender o solo é muito interessante. É isso que vai me levar a adubar ou não adubar. Pode ser que você possa mudar um pouco a formulação para mais ou menos conforme a análise de solo. Conforme a sua análise de solo e a análise microbiológica tua. E aí? No caso, pode usar em sementes antes de plantar? Pode usar em semente antes de plantar. Você pode inocular 1 ml do produto para 1 kg de semente, por exemplo, um dia antes do plantio. Pode deixar ele dentro. Deixar na semente 1 ml para 1 kg. Tá? Acelera a germinação. Sim. Tranquilo. Entendi. Que nem o meu solo lá, eu não fiz análise, né? Aí se eu for lá e aplicar o produto, tem que fazer antes? Se você for lá e aplicar o produto no seu solo, você vai ter 2 respostas. Primeiro, é que o seu solo vai estar muito bem, vai responder de imediato e você vai falar que o produto é muito bom. Ou se o seu solo tiver com alguma carência mineral e esse produto não compensar essa carência, ele não vai te dar a resposta e você vai falar que o produto não é bom. Aí eu tenho que fazer uma Justamente. análise do solo. O correto é sempre ter uma análise de solo. A análise de solo é como um DNA do seu solo. Então, assim, você precisa conhecer o que você tem na mão. Não importa se é 10 metros, se é 100 metros. Você vai fazer uma análise no ano e você vai saber tudo que você tem no seu solo. Fazer um só, não de todos os canteiros, só. Você faz uma coleta geral do seu solo, né? Tem as normativas e protocolos de análise, que são o mais comum é o zigue-zague dentro da área, para você fazer análise, mas cada região tem um chamado GRIS, que é uma plataforma de coletar solo daquela região. Assim, eu vou fazer o teste com esse produto aí, sem fazer análise. Se ele der resultado... Se ele der resultado, o seu solo está equilibrado. Assim, né? Daí eu já vou ver que você já sabe que alguma coisa não está desenvolvendo legal. Tá bom. Né? Tá bloqueado em algum sentido. A gente chama que o solo está bloqueado. Vou passar desse jeito, sem fazer, para fazer um teste. Aí se não Justamente. der resultado, É importante entender, quando a gente fala de agricultura orgânica, biodinâmica, o grande desafio é não transpassar toda a carga de responsabilidade para aquilo que nós queremos. Nós temos que entender que a natureza, ela trabalha em equilíbrio.
E se eu tenho a minha parte que eu estou tentando equilibrar e uma parte desequilibrada, então eu vou levar um tempo do equilíbrio desse local, seja biológico, seja químico. Então o triângulo químico, físico e biológico, ela tem que estar num anel de interligação. Então, quando nós falamos de solo, nós falamos de infiltração, de drenagem, de pH de solo, né? Quando nós falamos da parte química, nós estamos falando dos micro-organismos, dos micronutrientes, e quando nós falamos do biológico, nós estamos falando dos micro-organismos, que são muito. Um exemplo para vocês, nós estamos fazendo aqui uma receita orgânica, totalmente orgânica, para a cultura. Mas quem quer fazer 10 mil litros de biofertilizante, como que vai fazer para catar esterco de vaca? Urina de vaca? É um grande desafio. Então aí nós precisamos ter no mercado, e já temos, por exemplo, os bacilos subtilis, os tricodermas, que são os agentes que estão presentes, por exemplo, no esterco da vaca. Então nós já temos eles hoje formulados, empresas idôneas que vendem já os bacilos em pó. Então nós não precisamos coletar o esterco de gado, uma carreta de esterco. Nós podemos fazer o balanceamento químico e usar isso como meio. Como também a ureia, a gente também usa no lugar da urina da vaca. E se o processo é orgânico e realmente totalmente orgânico e certificado por uma certificadora de orgânico, a ureia é proibida. Então nós temos que usar uma cadeia de nitrogênio orgânica para fazer a formulação. As demais coisas são todas orgânicas. O EM tem certificação orgânica internacional, então está tudo tranquilo. É importante entender que esse processo é um processo que nós temos que ter em mente, que mudar, nós falamos que mudar a chave, mudar o pensamento, ele não é muito simples, porque é muito mais fácil ir lá na casa do produtor e comprar 1 quilo de adubo 10, 10, 10, 20, 30, 40, é igual o maço de prego, tem uma numeração infinita, depende do que você quer, você vai comprar. Então nós já estamos acostumados, nós que eu me refiro, a grande população, de pegar alguma coisa e resolver de imediato, porque é químico. É mais ou menos o controle de uma praga, por exemplo. Quando eu quero resolver um problema de praga, eu já penso em veneno, porque eu sei que eu vou aplicar, o bicho já vai cair. Só que eu não penso que a planta está intoxicada, que o solo está intoxicado, que eu vou matar uma cadeia de insetos que não precisavam morrer. Então, quando nós passamos a interagir nesse processo, nós temos que entender, se a praga não chegou do dia para a noite, ela se instalou do dia para a noite. E se eu não estou olhando na minha cultura, eu estou falhando, porque eu não estou acompanhando. Eu queria saber também as mudas, eu compro a muda no viveiro, né? Aí eu tenho, a muda vai virar orgânica depois. Depende da produção do seu viveiro. Aí você tem que perguntar de onde vem sua planta, como que é o processo e se o viveiro é certificado. Aí você tem que entender de onde você está comprando a tua matéria-prima, sabe? Então as nossas matérias-primas nós sabemos de onde vem. São matérias-primas certificadas e fontes idôneas. Então nós temos segurança do produto que nós trabalhamos. E a partir do momento que eu compro uma muda, a responsabilidade de eu comprar é tanto quanto de quem me vende, porque ela pode me vendendo uma muda já com algumas bactérias danosas, ervínia e outras que vêm na raiz da planta. E aí eu levo essa planta que eu acho que ela está sadia para dentro da minha área e ela contamina toda uma área. Nós estamos vivendo um momento ímpar, né, no mundo com a pandemia. Então a pandemia nos ensina algumas coisas, nós temos que falar disso, que o micro-organismo é capaz de parar um mundo. Então nós temos que entender que o micro-organismo, ele tanto trabalha para o lado do bem como trabalha para o lado do mal. Então é esse equilíbrio que nós estamos buscando na agricultura orgânica, né? E sustentável hoje para o nosso país. Ô Wildo, você fez a formulação aí. Existe uma situação visível ou no fato que deu errado? Você vai falar, não, nesses 5 dias deu errado. A questão do odor, os nossos amigos que estão assistindo não vão sentir odor, mas aqui ó, não tem cheiro de nada, zero odor. Com a fermentação vai aumentar que cheiro? Vai aumentar um pouco o cheiro da amônia,
né? Porque ele vai começar a trabalhar, então ele vai ficar mais forte. Hoje não tem cheiro, mas daqui 5 dias vai ter cheiro, tá? Então o cheiro, na verdade, ele não está falando que deu errado ou se deu certo. Ele vai falar que o produto está curado ou não curado. Está no processo de curação, né? Está no processo de fermentação e de equilíbrio de cadeia, tá? Então, puta, esse aqui é fedido pra caramba. Geralmente os produtos orgânicos têm a questão do fedor, mas aqui tem um fator totalmente de equilíbrio, que se chama EM, micro-organismo. O micro-organismo, o EM, ele não trabalha no processo oxidativo. O que faz feder é o oxigênio, que fecha a cadeia e leva para putrefação. Tá? Então acaba fedendo. O EM, ele induz a fermentação. E quando ele induz a fermentação, ele vira a cadeia, bloqueia o oxigênio e vai fazer o quê? Produzir enzimas e aminoácidos. E aí não há o fedor. O fedor, na verdade, é um problema, porque se ele está fedendo, ele está emitindo gás estufa, efeito estufa, está fazendo com que gás sulfídricos, outros gás tóxicos estejam saindo do meu processo. Por isso que a melhor coisa quando a gente pega um produto orgânico é o cheiro. O cheiro está falando, está equilibrado. Quem trabalha com bocashi sabe do que eu estou falando. Quando o bocashi deu certo, ele está cheiroso. Ele é cheiroso. Então ele deu certo, o micro-organismo está equilibrado. Agora quando perde ou faz um bocashi fora do padrão, apodrece, o cheiro fica horrível. E aquilo sim, porque ele passou do processo de fermentação de enzimas e aminoácidos para o processo oxidativo, para a volatilização de gases tóxicos. Tá? Eu gostaria de fazer uma colocação, agora que o Dudu terminou de falar sobre o micro-organismo e o EM, a base do biofertilizante orgânico seria o EM, né? Sim, sim, a base é o EM por causa do ponto de equilíbrio. Agora, nós já discutimos no canal um tempo atrás sobre micro-organismo. Existe coleta de micro-organismo na mata. Aquele não se chama EM da mata, é coleta de micro-organismo. E aí segue a ressalva. Há uma preocupação do que nós estamos coletando. Nós temos que tomar cuidado, porque existem bilhões de micro-organismos e os patógenos estão juntos. Então, se nós não soubermos quem nós estamos coletando, nós podemos proliferar um micro-organismo tóxico. E aí tem que mandar para o laboratório de análises microbiológica para saber quem é quem, perdão. O certo é usar aquilo que você já tem pelo Ministério da Agricultura assinado e protocolado e com registro certificado. Isso aqui já está certificado e registrado no Ministério da Agricultura. Então, sempre tem um comentário que a maior parte são benéficos, eles acabam controlando os malignos, vamos dizer assim. Isso é 100% verdade quando você vai na mata? Em partes, né? Porque nós temos matas em equilíbrio e matas em desequilíbrio. Então é difícil falar que é o correto. Nós temos segurança aqui porque nós sabemos quantos por cento nós temos aqui de micro-organismos eficazes. 100%. Então aqui, em qualquer solo que ele entre, ele vai se dar a mão à parte boa. Os micro-organismos, eles trabalham com a balança de equilíbrio. Então nós temos 10% de micro-organismos ruins e 10% de micro-organismos bons. E tem 80% que não sabe se quer ser bom ou se quer ser ruim. É igual na escola, meu amiguinho do bem e meu amiguinho do mal. Quando nós injetamos nessa formulação um micro-organismo do bem, ele vai chegar no solo e vai falar o seguinte: ei, eu sou do bem. Ele vai lá e compra mais os 10% e vira 90%. E aí ele anula os 10%. Então é isso que acontece na natureza. Se eu tenho maior dispensação dos micro-organismos do bem, eu vou ter micro-organismos do bem. Agora, se eu não tiver, os micro-organismos do mal vai sequestrar os 80% e vai fazer a flora negativa por parte dela. E aí acontecem as putrefações e os problemas de solo. Esse produto também fica mais verde, ó. Também.
A questão verde é a questão fungo de solo, tá? A coloração nem sempre está ligado a um produto orgânico. Os fungos verdes, geralmente os tricodermas, eles têm uma coloração verde. Então, depende do fungo que é colonizado, depende o micro-organismo que está aí, você vai ter uma coloração de solo e de raiz diferenciada. Geralmente o cinza tende a ser um fungo ruim e geralmente os vermelhos tendem a ser uns fungos ruins também. Os fusários, por exemplo, são cor-de-rosas a vermelhos, né? As resicutonas são cinzas, né? Os bacilos são brancos, tá? Então tem os amarelos. Então, por isso que é complicado quando nós fazemos uma coleta de micro-organismos no campo. Nós vamos ter vermelho, amarelo, cinza e branco. E aí nós temos que entender quem são eles. Então, agora, completando, se fazendo nessa formulação esses materiais, dificilmente muda a coloração. Não vai mudar. Perfeito. O que vai acontecer nessa formulação é que nós vamos ter no solo o que o bocache entrega, uma coloração clara, com muito bacilos. Quem já teve bocache no chão vê o que o bocache entrega para a raiz. Entrega muito bacilos, branco, colônia branca. Então o que nós vamos ter nesse produto são bacilos, são os micro-organismos do bem, né, e as leveduras do bem. Tá? Mas isso aí. E só para completar então, esse produto, a gente estava falando do EM, ele finalizou, ou você pode complementar ele com mais água e revitalizar. Esse é o produto final. Esse é o produto final porque é um biofertilizante. Isso aqui tem uma carga equilibrada de micro-organismo e de minerais. Então, se eu aumentar o volume de água, eu vou diminuir a cadeia química. Então, eu vou ter menos dolomítico, menos silício, menos nitrogênio, menos micro-organismo. Então, colocar mais água aqui é você diluir. E esse 100 litros que você fez, 100, né? Esse aí dá para mim regar a horta? Praticamente esses 100 litros aqui dá para 2,5 hectares de área. Entendeu? Dá para regar bastante. E o período que usa? De quanto em quanto tempo? Justamente. O período geralmente para HF a cada 15 dias faz uma rega, né? Foliar. Tá? Mas observa a planta, porque se ela está viçosa, não tem por que dar mais comida para ela. A planta ela tem que ser tratada igual o japonês que come sashimi, né? Um pouquinho de cada, um pouquinho de peixe, um pouquinho de salada, um pouquinho de arroz. Porque se der muita coisa para a planta, ela intoxica. Aí ou ela estiolia a planta, ou ela estiolia a raiz. Então, na verdade, a gente cuida dela de uma forma que dá pouco micro-organismo para que ela possa fazer o metabolismo dela e que ela possa crescer sadia e saborosa. Porque às vezes você tem uma folha de planta exuberante e é água. Você não tem nada de micronutrientes ali. Se come aquilo ali, é água. Sabe? Então ela tem que ficar saborosa também, não só bonita, né? Eu pego na minha horta lá, eu plantei, aí eu rego a primeira vez. Aí eu vejo que ela desenvolveu bem, não preciso fazer a segunda. Vai acompanhando e daí com 15 dias, com o que a planta te responde. Tá bom. Aplicação, Júlio, vou dar um exemplo. Tem pessoas que gostam de aplicar próximo às chuvas, para descer o solo. Mas às vezes a raiz não é tão funda. O que a gente pode dizer? Tem algum período bom? Junto às chuvas, no tempo de seca, não existe nada. A chuva é sempre bem-vinda, né? Quando ela falta, a gente fica agoniado. A verdade é essa. Então, assim, se nós regarmos e chover muito, a tendência de lixiviar isso daí ir embora é muito grande. Então, a tendência de rega, quanto mais tempo esse produto ficar em contato com a planta sem lavar, sem lixiviar, é ótimo. Por isso que nós usamos na formulação a farinha silicosa, né? Qual a função da farinha silicosa nesse processo? É segurar a água, é reter micro-organismo. Isso aqui é alga. Aqui vai ficar nutrientes nos poros. Mesmo que chova, vai ficar aqui dentro, guardado na caixinha. Isso aqui eu chamo que é a gaveta de micro-organismo e micronutriente, sabe? Então, por isso que dá alguns resultados que a pessoa às vezes não consegue entender o porquê. No caso, eu ponho hoje, de manhã, aí eu só vou regar ela com água só no outro dia, no caso. Você já aplica ela com água, né? Você já faz a rega com água. Então,
Aí, não há necessidade, você faz, já rega. No outro dia eu passo água normal. Normal. Aí tá fazendo... Já está absorvido. Tá bom. Podia completar mais sobre aquela questão do solo argiloso e muito arenoso, mas você já falou que o silício vai... Isso aí, é ele que faz essa parte aí. E se vocês forem buscar trabalho, você vai ver que o micro-organismo ele não deixa lixiviar. Esse micro-organismo não causa erosão no solo, ele segura todos a parte arenosa de solo no local. Vamos lá. Então como é que o pessoal vai encontrar aí, vai ver o produto? Bom, Pode ficar do lado o dela. contato, tá o telefone Na descrição. na descrição lá, vai ficar. Geralmente a gente atende via WhatsApp também, explica. No momento eu estou pedindo sempre um cadastro via e-mail. Porque para a gente poder saber as culturas que as pessoas estão tendo, para a gente poder fazer uma recomendação mais direcionada. Porque para cada cultura se exige um determinado tipo de recomendação. A gente vem falando isso há muito tempo, a gente trabalha com fruticultura aqui. Agora mesmo falando sobre a questão de nutrientes, eu tenho produtores de amora, por exemplo, que colocava irrigação na amora dia e noite. Você vai experimentar a fruta está aguada. Então, tudo precisa ter uma medida, né? Você não pode nem exceder e nem faltar. Então a gente tem fica muito mais fácil direcionar, dar uma assistência legal e, como sempre, né? Sempre compartilhando aquilo que está fazendo bem aqui para nós. Vem aí, Mila, também? Não vai experimentar o produto, não? Rapaz, até aqui o EM com melaço eu experimento, mas eu acho que a urina aqui com o cocôzinho da vaca nós vamos deixar para daqui 5 dias. Uma última pergunta seria, acho que aproveitando ele aqui, você falou da diluição, mas quando a gente fala para videira, frutífera em geral, seria uma diluição mais indicada assim? Para as frutíferas perenes, no caso, você pode usar ela praticamente puro, do jeito que está aqui. Tá? Não precisa fazer a diluição, porque são raízes mais resistentes. No caso da amora, dos cítricos de um modo geral, na banana, por exemplo, o biofertilizante é usado dessa maneira. Por isso que é aplicado 300 a 400 litros por hectare. Tá? Então não há necessidade de diluição. Mas para plantas que são mais sensíveis, a gente tende a fazer uma diluição. Justamente, o HF é mais sensível. Vamos complementar isso aí, né? Por exemplo, a gente sabe que a amora, a uva, como toda fruta, tem o seu estágio. Tem um estágio que é mais importante, o estágio da gestação? Sim, toda planta tem a dormência, o descanso, né? Então as adubações ocorrem nesse período de descanso, onde ela vai estar coletando os micronutrientes para produzir o seu fruto, sua florada. Então ela vai ter que estar no início da formação de folhas e flor. É a hora que ela vai procurar nutriente, porque se ela não for bem tratada, ela vai chegar na época da brotação, daí ela não tem nutriente. Então ela não vai produzir uma boa folha, que não vai fazer fotossíntese, que não vai carregar a fruta. Então uma coisa está ligada à outra. Se eu não der alimento para ela, eu não vou ter um cacho de uva bonito, eu não vou ter uma florada bonita, eu não vou ter folhas bonitas. Então a folha, na verdade, nada mais é do que um catalisador de energia. Ele capta energia, faz fotossíntese e vai buscar o que está no solo. Então o momento adequado é pós o repouso das frutíferas. Algumas fazem essa parada e algumas não fazem, né? No caso das bananas, vão embora direto. Tá ok? Legal. Show, então, né? Vamos lá. Vai ficar no papo já.